gente? Tudo tranquilo? Eu sou Priscila Duarte, simbora então para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho, o meu encontro com Deus. Simbora então para o vídeo. Gente, vamos lá. Primeiro quero dar aqui uma introdução para vocês do seguinte, né? A gente tem um Instagram chamado Movimento Amigas do Aba. Se você não conhece, você pode clicar aqui, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário desse vídeo. Então, se você não conhece esse Instagram, esse movimento, né, Amigas do Aba, vai lá conhecer. É basicamente um movimento que eu criei para te incentivar a você ter mais intimidade e relacionamento com Deus, aprofundar realmente as suas raízes, sabe, para que você não possa ser abalada por qualquer vento. Então, é muito necessário, né? Esse é um tema, digamos assim, muito necessário nesse tempo, porque a gente sabe que a gente está vivendo os últimos dias, né? Dias que notícias ruins, coisas que nos abalam. Então, é muito necessário que nós estejamos realmente criando raízes profundas e que a gente possa também fazer com que os que estão à nossa volta sejam inspirados a fazer isso também. Então, essa é a meu maior objetivo realmente com esse movimento. Eu tinha criado um canal aqui no YouTube, um segundo canal, né, chamado Amigas do Aba. Mas, gente, eu confesso a vocês que eu estava meio insegura em relação ao que fazer. Daí eu falei assim, não, vai ser melhor criar um outro canal, que aí eu foco somente nesse tema. Mas o intuito do canal sempre foi aqui trazer um pouquinho de tudo que há em mim. E essa parte, né, essa parte ótima, que não é parte, gente, é tudo, na verdade, na minha vida, ela é o que está dentro de mim, né? Então, assim, essa intenção aqui do canal, né, trazer vários assuntos que eu gosto de falar, enfim, que envolvem a minha vida, a minha realidade. E o relacionamento com Deus, a palavra de Deus, ela envolve também a minha realidade, né? Então, eu estava orando a respeito disso. Pensei, Senhor, o que que eu devo fazer? O que que eu devo falar? Eu não quero falar coisas que não são para eu falar, né? Que não sejam para eu falar. Então, eu, ali no meu dia a dia aqui, dobrando roupa, cuidando da roupa, eu senti no meu coração o Espírito Santo falar comigo que eu deveria trazer aqui no canal aquilo que eu gostaria de ver em outro canal cristão. Eu tô naquela fase assim, gente, Deus falando assim para mim, Priscila, faz logo, para de pensar muito, porque eu sempre penso muito, planejo muito e acabo não executando o que eu planejo, sabe? Mas eu tô nessa fase agora de me forçar a executar. E lá no canal Amigas do Aba, eu tinha dito a vocês que eu iria falar o meu testemunho, né? Como que eu tive o meu encontro com Deus. A ideia também, inclusive abrindo um outro parênteses aqui, esse vídeo é sem roteiro, tá? Uma conversa mesmo. A ideia também é trazer também esse conteúdo em áudio, né? Então, é que esse conteúdo vire também um podcast, digamos assim, ou seja, um conteúdo que você também possa somente escutar, né? Então, com o tempo, a gente vai melhorando essa questão do áudio e tudo mais, mas eu quero muito também ter essa possibilidade de estar também em outras plataformas, né? E a ideia é que não seja algo curto, algo rápido, tá? É algo que seja realmente como Deus quer que seja, sabe? Eu não quero formatar, não quero colocar um tempo, eu quero realmente. Eu sei que quem vai assistir esse vídeo precisa assistir esse vídeo e vai ficar até o final, sabe? Eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer as pessoas certas para esse vídeo. E aí eu quero trazer aqui para vocês no canal como que foi tudo isso, como que eu tive esse meu encontro com Deus de fato. Então vamos começar do começo, que é antes de eu existir, né, minha gente? O meu pai e minha mãe, eles se converteram quando eles eram jovens, né? A minha mãe, na verdade, um pouco antes. Acho que ela tinha uns 13 anos, algo assim, eu não me lembro exatamente. Mas a minha mãe sempre me contou muito, assim, essa história, né? Meio que da conversão dela, né? Enfim, de como que era na adolescência dela. Inclusive, quem batizou a minha mãe, né? O pastor que batizou a minha mãe, é avô do meu esposo, tá, gente? Mas isso aí eu só vim encontrar com meu esposo, com o Pedro, lá na frente, tá? Eu não conhecia ele não, mas quando eu era criança, eu ouvia muito falar do avô dele, né? Minha mãe, ela sempre gostou muito dele, né? Foi um pastor que cuidou muito dela e da família dela. Então foi muito legal, assim, poder casar com o neto, né? Desse pastor que minha mãe tanto falava, né? Foi muito engraçado, mas enfim. Então a minha mãe se converteu ainda jovem, meu pai também e tal. Então eu nasci em berço de ouro, como as pessoas dizem por aí, né? Mas berço de ouro, eu não sei se fala mais assim. Eu sei que na minha época eu falava isso, que a gente nascia em berço de ouro. E eu nasci em berço de ouro.
Que quer dizer isso, né? Quer dizer que os meus pais eram cristãos, né? E aí a gente, eu e meus irmãos, nascemos na igreja e antigamente falava assim, que nasceu em berço de ouro. Acho que isso não se fala mais hoje em dia, mas enfim. E aí, vamos lá, né? E aí, a minha infância, né, foi toda realmente na igreja, né? Os meus pais, eles tinham, assim, principalmente a minha mãe também, né? Mais assim, a minha mãe, eu via muito mais isso na minha mãe, meu pai também, mas meu pai era meio que arrastado pela minha mãe. É, a minha mãe, ela sempre foi muito comprometida, assim, com a igreja, com trabalhar na igreja. Então, assim, a gente realmente cresceu com o hábito de escola dominical, de estar na igreja, assim. Eu não lembro a minha vida sem estar na igreja. Eu não sei o que que era uma rotina sem estar na igreja. Então, de domingo, por exemplo, eu não sabia o que era ficar em casa ou o que era não ir para a escola dominical. Eu estava sempre lá, para mim era totalmente normal. Eu não ia obrigada, porque eu adorava estar na igreja, as minhas amigas estavam na igreja, a minha vida realmente estava na igreja, então assim, não tinha problema nenhum de estar lá. Nunca me interessei assim por fazer coisas erradas, né? Erradas assim, né? É claro, houve um momento em que eu quase me desvirtuei assim, né? Mas no geral eu sempre estive ali, assim, como uma filha de crente, fazendo as coisas na igreja, né, trabalhando, grupo de coreografia, teatro, e a minha mãe e meu pai sempre, no geral, né, desde que, sei lá, que eu tinha uns 7 anos, né, mais ou menos, até minha adolescência, meus pais sempre foram líderes também, foram líderes de jovens, minha mãe foi líder do Ministério de Dança das igrejas que eu passei, então sempre ali nessa parte da liderança, né, os meus pais sempre exercendo esse papel de liderança em vários setores da igreja, digamos assim, né, ministérios. E a gente sempre ali na igreja, gente, vivendo na igreja realmente, assim, literalmente, quase que de segunda a segunda, a gente com esse envolvimento na igreja. E aí, ali para os meus 10, 11 anos de idade, eu meio que aquelas coisas de namoradinho, não sei o quê, né, e tal. Então, assim, eu meio que me hã, conheci realmente um lado, né, que eu, sabe, dei uns moles, digamos assim. Talvez um dia eu entre mais profundamente nesse assunto, mas eu não vou entrar nem porque eu tenho vergonha não, é porque eu acho que vai ficar muito longo o vídeo. Mas basicamente ali para meus 10, 11 anos, eu meio que, sabe, meio que quis, ir para esse lado de namoro, essas coisas, muito novinha, né, gente, muito novinha, misericórdia. Mas a minha mãe, eu sei que foi assim, como que foi resolvida a situação? Minha mãe, a verdade, é que a mãe descobriu e minha mãe me deu uma coça, digamos assim, né? Enfim, né? Foi isso que foi que resolveu a situação. E eu me despertei, logo me despertei, e aí, a partir dali, eu comecei a contar tudo mesmo para minha mãe, e aí nunca mais aconteceu de eu ficar com esse negócio de namorico, não sei o quê, enfim. Mas foi a fase, assim, que eu mais meio que fiz besteiras, sabe, meio que, né, enfim, menti, né, essas coisas todas. E aí, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, que a coisa realmente começou. Então, antes disso, né, era aquela vida ali, né, sem muito entender aquilo que eu estava fazendo, né, eu estava ali na igreja e tal, chegava a sentir realmente a presença de Deus, né, e tal, mas não entendia muito, até porque a questão do meu aprofundamento na palavra, a leitura bíblica, eu não existia muito assim no meu dia a dia, né, apenas na igreja. Então era algo muito distante a Bíblia para mim. E a questão da oração também, né? A gente não tinha um hábito ali no dia a dia de orar e ler a Bíblia, enfim. Era mais na igreja mesmo, ou para estudar rapidinho a revistinha da escola dominical, sabe? Tipo assim, tinha que fazer as lições da escola dominical e eu sempre deixava para a última hora, né? Eu sempre fui da Assembleia, né? Era a igreja que eu fui desde, né, que eu me conheço por gente, era a Assembleia. Então tinha lá a escola dominical EBD, e aí eu tinha que a revistinha lá e eu estudava em cima da hora, era isso, que esse contato que eu tinha com a Bíblia, e oração era mais na igreja mesmo, ou em casa, assim, meio que aleatoriamente, quando a gente fazia algum cultinho, alguma coisa, mas não era uma coisa do nosso dia a dia na nossa casa. Então, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, né, eu acho que uns 13 anos mais ou menos, eu comecei aí também vem olha só, coisa muito espiritual, só que não, né. Eu comecei a gostar de um rapaz que não era da nossa igreja,
ele era da sede, né? Então, sede, né? Sempre tinha esse lance com a sede. Mas assim, antes disso, às vezes em que eu tive mais encontro com a presença de Deus e tal, né? E nossa, via as pessoas ali adorando e tal. Na minha igreja tinha também, mas de uma forma assim mais impactante para mim, porque isso acontecia na minha igreja, mas a forma que mais me impactou era quando eu participava dos congressos da sede, né? Dessa minha igreja, que era uma congregação. Então eu comecei nessa época de uns 13 anos a gostar de um rapaz e ele era muito assim, para mim, né, em comparação às pessoas que eu conhecia, buscava muito ao Senhor, né? Tipo assim, ele gostava de ler a Bíblia, tinha o hábito de ler a Bíblia, jejuar, orar, e eu, tipo assim, achava aquilo ali assim, gente, que coisa interessante, tipo assim, nunca tinha assim visto, assim, nunca tinha como é que fala? Me relacionado com pessoas assim, do meu ciclo ali da igreja mesmo. Era todo mundo meio que só indo na igreja, né? E aí a minha cunhada, na época, também, ela assim, ela andava com a Bíblia dela na mão, e nós éramos todos amigos, né? Eu não namorei essa pessoa, nada disso, não, nós ficamos só orando mesmo. E nesse processo que a gente ficou orando, né? Que não aconteceu nada mesmo, era algo só de oração mesmo, de orar um pelo outro, né? Eu comecei a querer realmente ser como eles, digamos assim, sabe? Eu era mais nova, né, do que a minha cunhada e do que esse rapaz e de outros também amigos, né, que a gente convivia ali na igreja de domingo, quando eles vinham, né, para nossa congregação. Eu queria imitá-los, né? Eu queria, tipo assim, eu achava interessante eles com a Bíblia, eles lendo a Bíblia, eles jejuando, né? Aquilo ali me interessou, né? Cara, caraca, eu também quero, cara. Então eu quero conhecer mais a Deus e tal, sabe? Enfim, mas mais para fazer parte daquilo que eu achava legal. Eu não era Maria vai com as outras, não, gente, mas eu achei interessante o modo que eles se portavam, né? E de como eles falavam de Deus, que era uma forma que eu ainda não tinha conhecido. Então ali eu comecei a pegar para ler minha Bíblia. Então, com 13, 14 anos, uma coisa que todo mundo deveria fazer. Desde que aprendi a ler, eu comecei a fazer com 13, 14 anos, assim, nessa época. E aí, nesse período de oração com esse rapaz, que depois ele acabou falando que ia focar no ministério dele e tal, daí eu sofri de amor, né? Aí ele foi embora, e o que foi bom é que mesmo tendo ficado numa certa sofrência, né, depois disso, né, de que ele desistiu desse namoro, digamos assim, o que foi muito bom é que eu consegui realmente me aprofundar ali no meu relacionamento com Deus. Não tudo, né, gente? Porque, assim, Deus, cara, ele é realmente infinito, né? Então, tipo assim, você pensa que tu conhece e, na verdade, ele tá sempre te apresentando muito mais de quem ele é, né? Então, assim, nessa época aí que eu fiquei nesse processo de oração é que eu comecei a jejuar, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar mais. Então, foi nessa épocazinha, assim, de 13 para 14 anos. Aí depois eu conheci também uma amiga minha, que andou comigo durante muito tempo também nesse processo de conhecer mais a Deus, né? E a gente começou nessa amizade a ter esse ciclo de amizade de pessoas que estavam com esse mesmo intuito realmente de buscar mais ao Senhor. E aí a gente fazia vigília na casa dela, a gente orava. Enfim, foi uma época muito boa, assim, da adolescência, né? Que a gente realmente focou em buscar o Senhor e conhecer o Senhor. Então, eu tinha hábitos, eu comecei a criar hábitos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de listinha, muito organizada nessas coisas, né? Então, assim, eu comecei a criar hábitos com o Senhor. Então, eu tinha lá meus dias de jejum, né? Eu tinha lá também meu hábito de todos os dias antes de dormir, realmente ler a Bíblia e me aprofundar realmente na Bíblia, estudar a Bíblia. Então, tinha toda uma linha de pensamento que eu criava para que eu conseguisse estudar de fato um livro da Bíblia, para que eu conseguisse entender realmente. E eu lembro que quando eu comecei nesse processo aí de realmente me aprofundar na palavra, sabe, de deixar às vezes de ver um filme com a minha família para poder orar, né, para poder ler a Bíblia, para poder ter meu momento com Deus, né? Eu sempre fazia à noite, não tinha costume de fazer de manhã, era mais à noite mesmo, né, antes de dormir. Eu ficava assim impressionada, gente, quando eu ia para a igreja e escutava as músicas assim da igreja, os louvores, né? Eu falava, caramba, eu sempre cantei isso, mas assim, eu não sabia que estava na Bíblia. Ou eu não sabia, né? Não sabia que aquilo ali fazia parte da Bíblia, sabe? Ou eu não entendi o que eu estava cantando. Então aquilo assim, eu comecei a achar incrível, tanto que eu estava entendendo
do que estava acontecendo no culto, porque antes eu ia ali, foi bom para mim, óbvio, é muito bom, né? Mas eu ia realmente e não entendia muito porque inicialmente eu era uma criança, né? E também porque eu não tinha esse hábito de ler a Bíblia, né? Então assim, o meu encontro com Deus, ele foi meio que um processo, né? Foi inicialmente algo, né? Tipo que não tem nada de espiritual nisso, né? Que foi algo que eu quis fazer para poder ser fazer parte daquele grupo ali, né, de pessoas mais velhas do que eu, que conheciam a Deus, estavam buscando a Deus ali. E aí nessa, Jesus ele realmente me encontrou, né? Digamos, ele se apresentou para mim, né, de uma forma que eu nunca tinha experimentado. E aí eu vivi muitas experiências assim muito legais com o Senhor. Quando eu fui para o ensino médio, né? No final da oitava série, na verdade, que agora é nono ano, né? Isso há não sei quantos anos atrás, né? Não vou entregar a minha idade, tô brincando. Isso lá em 2007, né? 2007, é. Eu já comecei ali a querer falar do Senhor na escola. Então, eu comecei ali a, tipo, evangelizar, né, e tal, na escola. Então, sempre que eu tinha oportunidade ali, mais pro final do ano, eu começava entrava na fila para pegar o lanche, né, e tal. E aí falava com algumas pessoas do Senhor e tal. Eu puxava assunto, né? Eu sempre fui nunca fui tímida. Então, para mim era algo bem tranquilo. E aí, quando eu entrei de fato no ensino médio, em 2008, né, a gente criou lá na escola, né, um grupo de evangelismo na escola. Então, eu até esqueci o nome agora do grupo, gente. Eu lembrava até há pouco tempo. Não lembro agora. Não lembro, agora deu branco total. Então, a gente começou a criar ali na escola, né, eu ficava à frente, um grupo de evangelismo também. E a gente evangelizava nos ônibus, a gente evangelizava, fazia cultos na escola, tinha dias de culto. Então eu era responsável por organizar esse culto. Então todo recreio, né, hora do intervalo, eu assim não perdi a oportunidade de fato falar alguma coisa para alguém, de falar com alguém. Além desses, tinha o dia de culto, mas nos intervalos eu aproveitava para me deixar ser usada por Deus mesmo. Então eu ficava ali no intervalo procurando com quem Deus queria falar naquele dia, e assim foi. Então, assim, esse grupo de evangelismo, ele tinha vezes que o pessoal se animava, tinha vezes que o pessoal desanimava, né? Então, mas no geral, a gente levou ele praticamente durante todo o ensino médio. E foi muito bom porque, poxa, a gente tem histórias muito legais para contar e momentos incríveis que a gente lembra. Sabe, um momento riquíssimo realmente na presença de Deus, assim, cara, incrível. A gente chegava no meio lá da Taquara, né, que eu estudava no Brigadeiro Short, na Taquara. A gente deixava fechar o sinal e gritava, Jesus te ama, não sei o quê. A gente orava, teve vários momentos que a gente dobrou o joelho no meio da centro da Taquara e começávamos a orar. Enfim, fizemos muitas doideiras, muita, muita, muita. Eu nem me lembro porque a minha memória é muito curta, mas a gente fez muita doideira, muita mesmo. Eu sozinha, eu também, eu lia a Bíblia no ônibus, eu evangelizava no ônibus sozinha também. Então eu sempre levava minha Bíblia quando eu ia para minha aula de música, para onde eu ia, eu sempre estava com a minha Bíblia gigante, que ela era gigante a Bíblia. Eu levava, eu falava com as pessoas. Nessa época também no ensino médio, eu sempre deixava um bilhetinho debaixo da mesa para que a pessoa que sentasse ali pudesse pegar e, enfim, ser impactada ali com aquela mensagem. Então, assim, eu estava sempre preocupada e eu não fazia nada disso, gente, para poder ser religiosa ou para poder aparecer, para poder, nossa, Priscila, ela evangeliza. Nossa, não, gente, eu não tinha meu coração nessas coisas, não tinha meu coração em ser notada, em ser vista, não tinha nada disso. Talvez algumas pessoas poderiam até achar isso, mas, tipo, não tinha zero interesse nisso, né? Era algo genuíno realmente pelo Senhor, sabe? Era porque eu tinha tido um encontro com o Senhor de verdade. Eu queria que todo mundo soubesse o que era realmente ter um encontro com Jesus, sabe? E aí, então, assim, a história para lá, depois daí para lá, eu acho que é melhor fazer uma segunda parte, né? Mas, assim, basicamente foi assim, sabe? Foi assim, através de algo que não foi algo assim tão espiritual, mas que o Senhor me encontrou e muitos foram encontrados assim, né? Muitos foram querendo uma coisa e no final se depararam com Jesus e tiveram suas vidas transformadas, e assim foi, né?
esse meu relacionamento com o Senhor foi algo totalmente intencional. Era muito, eu tinha que me esforçar muito para poder fazer isso, para poder estar ali lendo a Bíblia todos os dias, para buscar o Senhor todos os dias, para estar vivendo de maneira intencional, fazendo valer o meu dia, né? Eu lembro que eu orava muito por isso, eu falava, Senhor, quero fazer valer o meu dia. Deixar ser usada pelo Senhor, e aquilo ali era uma coisa real para mim. Eu tinha, assim, uma sensação de que eu não podia realmente perder tempo, né? Mas muitas coisas aconteceram depois disso, e aí eu quero fazer um segundo vídeo, se vocês quiserem também, né? Não sei, né? Se vocês querem saber. E é isso, gente. Então vamos parar por aqui. Faremos uma segunda parte? Faremos uma segunda parte. Deixe seu comentário aqui, deixa aqui nos comentários como que foi para você, nesse encontro com Deus, como que foi o seu encontro com Deus, como que você caramba, conhecer o Senhor realmente, né? Como foram as suas sensações também, deixa aqui nos comentários. Vejo vocês então no próximo vídeo. Como eu falei, se você quiser, segue lá o Instagram, Amigas do Aba, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.